Olá, meus amores! Lembrando que aqui no canal tem videoaulas para quem é destro e para quem é canhoto também, tá? Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui do lado, ó, tem um sininho do lado do inscrever-se. Se inscreveu? Ativa o sininho de notificação para você estar recebendo em primeira mão todas as videoaulas aqui do canal, tá? Então, vamos lá. Estou utilizando a agulha 2,5 milímetros, essa daqui é da coleção de Natal da Círculo. Estou utilizando aqui para o nosso trabalho a Cleia dupla, tá certo? E também fita métrica, como eu já mostrei pra vocês no primeiro vídeo que a gente tá fazendo por medidas. A medida da minha cliente aqui é o tamanho G. Fiz aqui, então, ó, os dois, ó, tá? Fiz aqui, no primeiro eu fiz 3 carreiras, nesse segundo eu fiz apenas 2 carreiras. Por quê? Porque na terceira carreira a gente vai emendar aqui a lateral. Então, vamos lá, ó. Coloquei aqui esse que tem 3 carreiras embaixo, e esse daqui, olha, a gente vai emendar com ele aqui, nessa ponta. Ó, vou fazer aqui, olha, 1, 2, 3 correntinhas, tá? Ó, 3 correntinhas que dá. Peraí, que o primeiro é o ponto baixo. Já ia esquecendo, ó. É um ponto baixo e 2 correntinhas, que equivale à altura de um ponto alto, certo? Vou vir aqui, ó, em cima da primeira, segunda, da terceira correntinha, deixando aqui uma correntinha de espaço. Faço um ponto baixíssimo para prender, ó. Faço uma correntinha de espaço, laço, volto para esse da frente que tem 2 carreiras. Volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto, formando aqui, ó, Vzinho com Vzinho, certo, ó? Vzinho com Vzinho. Agora aqui eu vou dar a volta, deixa eu arrumar aqui por causa do sol, pessoal. Emendei aqui, então, ó, a ponta com a ponta, tá vendo? Vzinho com Vzinho. Vou agora subir aqui normalmente, não vou emendar mais nada, só vou emendar aqui a ponta e quando chegar do outro lado eu vou emendar a ponta também. Aqui a gente vai subir fazendo a mesma coisa, uma correntinha e um ponto alto em cima de ponto alto. Correntinha, um ponto alto em cima de ponto alto. Ó. Deixa eu ver se dá pra mim coisar mais aqui, porque não dá pra ver direito, né? Acho que assim tá melhor, ó. Então, aqui eu vou subir fazendo a mesma coisa, igual a carreira de baixo, não vai mudar nada até chegar do outro lado, que essa daqui a gente tá fazendo a última carreira. Aqui a gente fez 3 carreiras, nessa daqui completa, nessa daqui a gente fez 2, por quê? Porque na terceira eu já emendei aqui, ó, o Vzinho com o Vzinho aqui da inicial, tá vendo, ó? Porque eu tô olhando aqui pra câmera também, pra ver se dá pra vocês verem direito, ó. Emendei. Aí, aqui eu vou subir fazendo uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, do mesmo jeito que a gente fez a carreira anterior, tá? Pra chegar do outro lado, a gente emendar ela também. Ó. Tá, assim, dando variação aqui na claridade por causa do sol, tá? Ele vai e vem, tá ventando, não sei se vai chover. Por isso que tá dando alteração aqui na imagem, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou subir fazendo desse jeito as redinhas, que é a última carreira, do mesmo jeito que a gente fez na anterior. Chegando aqui no Vzinho, faço um Vzinho aqui dentro com 3 correntinhas de separação, desço fazendo os quadradinhos. Quando chegar aqui neste Vzinho aqui, ó, do outro lado, a gente vai emendar também, tá? Pra depois a gente trabalhar com ele na próxima carreira circular. Então, eu vou subir aqui fazendo até chegar do outro lado pra gente emendar nessa outra ponta aqui do outro triângulo. Cheguei aqui, ó, tá vendo? Vou fazer aqui o Vzinho, faço uma correntinha, laço, vou aqui em cima, faço um ponto alto, uma correntinha, ó, laço, venho aqui, ó, antes de laçar, eu venho aqui e já prendo aqui, ó, tá? Ó, já prendo aqui a ponta, com ponto baixíssimo, laço, venho aqui e termino esse ponto alto. Então, aqui já tá emendado também, ó. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eu vou caminhar por 2 quadradinhos com pontos baixíssimos, ó. Um quadradinho, 2 quadradinhos. Até chegar nesse ponto alto aqui. Eu vou fazer aqui, ó, pontos baixíssimos até chegar no segundo quadradinho, ó.
um ponto baixíssimo, em cima do ponto alto, um ponto baixíssimo, da correntinha um ponto baixíssimo, e em cima deste ponto alto, eu chego nele com um ponto baixíssimo. Agora, a próxima carreira vai ser de ponto alto, seguindo esse gráfico aqui para ficar igual, tá? Sempre vai ser 3 carreiras de quadradinho e 1 de ponto alto. Então, agora a gente vai para a carreira de pontos altos. Então, aqui, olha, em cima a gente pulou 2 quadradinhos, tá vendo? A gente vai fazer 3 correntinhas, laço, e aqui eu já vou fazendo ponto alto. Vou seguir fazendo, ó, a mesma coisa. Um ponto alto para cada ponto. Até chegar ali no Vzinho novamente. No Vzinho a gente vai repetir novamente um Vzinho ali. Ó, eu vou subir fazendo pontos altos até chegar aqui no Vzinho. Chegou no Vzinho, eu faço aqui dentro do Vzinho um Vzinho também, com 3 correntinhas de separação. Desço fazendo pontos altos até chegar aqui na próxima emenda, onde eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, eu vou subir aqui fazendo pontos altos até chegar do outro lado, onde tem o Vzinho, você vai fazer o Vzinho normalmente, né? Que é o Vzinho com 3 correntinhas de separação. E a gente já volta ali na união de um com o outro, para mostrar para vocês como que eu vou fazer essa passagem de um para o outro, tá bom? Então, eu vou continuar o meu aqui e volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui, ó, fiz aqui a volta inteira, tá vendo? Seguindo sempre o que eu tô fazendo aqui, 3 carreiras de quadradinhos e 1 de ponto alto. Terminei aqui de ponto alto, vou passar para o outro lado. Ó, terminei aqui, nos 2 últimos quadradinhos eu não faço, eu vou laçar, vou pular do outro lado também 2 quadradinhos e vou vir aqui em cima deste ponto alto, ó. Pulei 2 quadradinhos e vou em cima deste ponto alto. Aí, eu vou subindo, fazendo a mesma coisa que eu fiz desse outro lado. Então, vai ficar esse vãozinho aqui, ó, tá? Então, eu pulei 2 desse lado, pulo 2 desse lado e vou aqui fazendo novamente, subindo e descendo ponto alto, até chegar do outro lado novamente, ó. Aqui não tem segredo, é a mesma coisa que eu fiz desse lado, tá? Só continue a continuação. Eu quis mostrar pra vocês aqui como que eu passo de um para o outro. Então, você vai pular dois quadradinhos para passar pro outro lado e vai subindo fazendo ponto sobre ponto novamente, ó, ficando assim. Pulei 2 desse lado, certo? Pulei 2 desse lado. Aí, a gente vai fazer aqui o ponto alto, aqui dentro desse Vzinho, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto, o Vzinho normal que a gente tá fazendo. Quando chegar aqui, olha, aonde a gente começou, eu vou fechar essa carreira junto com vocês novamente. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto. Aonde tem o Vzinho, você vai fazer o Vzinho com a separação de 3 correntinhas, como a gente já tá fazendo, né? Nas pontas. E quando chegar lá no último, lá onde a gente vai prender aqui e pular os 2 quadradinhos, eu faço novamente junto com vocês, tá bom? Cheguei aqui, ó, deixei 2 quadradinhos sem fazer igual desse lado. Venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui em cima. Agora, aqui, eu vou caminhar apenas um quadradinho contando com o de baixo. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo e o segundo ponto baixíssimo, tá? Depois disso, eu vou fazer aqui um ponto baixo para subir. E mais 2 correntinhas, tá? E uma de espaço, laço, pulo aqui, ó, o primeiro, vou pro segundo e vou fazendo agora os quadradinhos novamente. 3 carreiras de quadradinhos, tá? Ó. Vou subir sempre pulando um de espaço e indo pro outro fazendo ponto alto. Ó, então, aqui eu pulei 2 quadradinhos, vim aqui e fechei, certo? Agora, para essa carreira de cima, eu apenas pulei um quadradinho. Por que um quadradinho? Porque eu tô vendo os quadradinhos aqui de baixo, ó. Então, eu pulei um e vim no segundo ponto alto. Então, aqui a gente segue no pontinho de baixo, certo? Então, eu caminhei aqui, ó, 2 pontos baixíssimos e vim no terceiro junto com esse daqui, ó. Dá pra vocês verem, ó, que esse é o mesmo ponto alto que tá um em cima do outro. Então, eu pulei apenas um quadradinho, certo? Aqui eu pulei 2, emendei, e para fazer o de cima, eu pulei aqui, olha, 1, 2, 3 com esse daqui, certo? 1, 2, e no terceiro eu vim fazendo os quadradinhos, olha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui
Os quadradinhos do mesmo jeito, quando chegar ali no Vzinho, eu faço o Vzinho novamente, igual. O Vzinho é separado por 3 correntinhas. E essa vai ser a nossa repetição. Tá? Vou fazer, então, até chegar do outro lado, pra me mostrar pra vocês novamente como eu vou fazer na emenda do outro lado, passando de um lado pro outro, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui quadradinhos. Novamente, chego aqui em cima, eu faço o Vzinho, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Desço fazendo quadradinhos. Quando chega aqui na outra emenda aqui, ó, pra passar de um lado pro outro, eu venho mostrando pra vocês como que eu vou fazer pra passar de um lado pro outro. Cheguei aqui do outro lado, ó, vou pular aqui, ó, fiz aqui no terceiro, sabe? Aqui, olha, ficou faltando 2 pontos altos. Deixa eu focar bem aqui pra vocês verem. Ó, ficou faltando 2 pontos altos. Eu não vou fazer nele, certo? Eu vou laçar e já vou pular aqui do outro lado, ó. Pulo 1, 2, venho no terceiro e faço um ponto alto. Ficando assim. Aí, aqui eu vou seguir a mesma coisa, uma correntinha, pulo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto. Do mesmo jeito, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui só como fica quando você pula de um para o outro, tá? Ó, pra ir unindo. Então, aqui, ó, eu deixo 2 pontos altos sem fazer e vou logo pro terceiro. Aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa, subir com os quadradinhos. Vai vendo se o seu trabalho tá certo, tá? Vou subir com os quadradinhos, chegou aqui no bico, eu vou fazer o leque não, desculpa, o Vzinho, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, e vou descer. Quando for pra fechar essa carreira, tá? Eu vou fechar essa carreira aqui junto com vocês novamente. Então, eu sempre vou estar aqui nas emendas, né? Pulando de um, emendas não, né? Pulando de um pro outro, sempre fazendo junto com vocês pra não ter erro, não ter dúvida, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz desse lado. Quando chegar nessa parte aqui do outro lado aqui, ó, eu vou fechar essa carreira junto com vocês. Cheguei aqui na outra ponta, ó. Deixei 2 aqui também sem fazer, do mesmo jeito que eu deixei 2 aqui sem fazer. Vou aqui na terceira correntinha, do outro lado, ó, nesse quadradinho. Conto 1, 2, 3. Aqui, eu vou e fecho com um ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? Deixei 2 desse lado e 2 desse lado. Agora, aqui, eu vou caminhar novamente, tá? Uma correntinha, um quadradinho, ó. Faço um ponto baixíssimo e no próximo também um ponto baixíssimo. Então, eu pulei aqui, ó, como se fosse 2 pontos altos, certo? Então, aqui, ó, a mesma coisa. Pulei 2 e fui pro terceiro. Então, aqui eu pulei apenas um quadradinho, ó, um quadradinho, tá? Então, aqui eu vou fazer novamente quadradinho. Vou fazer aqui um ponto baixo. 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de espaço, laço, e vou subir fazendo quadradinho sobre quadradinho, a mesma coisa até chegar do outro lado. Lembrando que é quadradinho em cima de quadradinho, tá? Onde tiver o Vzinho, é o Vzinho separado por 3 correntinhas. Quando chegar do outro lado, que é para passar de um para o outro, eu faço com vocês novamente, tá bom? Então, ficou assim, ó. Dessa vez, eu pulei apenas um quadradinho e já fui aqui para fazer o segundo em cima dele. Cheguei aqui, ó, para passar de um lado pro outro, deixo um quadradinho sem fazer, já laço, pulo esse quadradinho aqui também e já venho para este ponto alto aqui, ó. Deixei um quadradinho sem fazer desse lado e um desse lado. Então, já venho aqui e faço um ponto alto. Deixa eu só ajustar aqui, que ficou a correntinha muito larga. Vem em cima deste ponto alto, um ponto alto, ó. Deixei aqui um quadradinho sem fazer e um quadradinho sem fazer do outro lado. Aqui eu já continuo uma correntinha, um ponto alto para cada quadradinho aqui subindo novamente. Aí, aqui você vai fazer somente as repetições, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Lembrando que sempre aqui no meio, ó, sempre vai ser um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, que é o nosso Vzinho aqui do meio, certo? Então, eu vou fazer isso até chegar do outro lado. Quando chegar aqui novamente, tá? Aqui desse lado aqui, ó. Vou mostrar assim que é melhor, ó. Quando chegar aqui, eu vou e mostro pra vocês como que eu vou fechar essa carreira novamente, tá bom? Cheguei novamente aqui, ó, no final da carreira. Vou deixar esse quadradinho sem fazer, igual eu deixei aqui, certo? Eu vou aqui, ó, conto 1, 2, 3,
tá? 3 correntinhas aqui, ó, e vou aqui e faço um ponto baixíssimo pra fechar essa carreira, certo, ó? Deixei um quadradinho desse lado e um quadradinho desse lado. Vamos para a próxima carreira de quadradinhos. Vou novamente pular esse quadradinho, então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. E aqui outro ponto baixíssimo. Pra ficar em cima deste ponto alto, ó. Tá vendo? Esse meio não conta, tá? Então, eu pulei aqui esse quadradinho, vou pra esse daqui, ó. Olha como tá ficando. Tá bom? Ó. Então, tem aqui, ó, pulei aqui um quadradinho de cada lado e aqui também vou pular um quadradinho de cada lado, sem fazer. Então, não vou fazer nesse quadradinho, vou pro próximo. E os quadradinhos são a mesma coisa, somente repetições. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, 2 correntinhas e uma correntinha de espaço. Laço, faço aqui ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, somente ponto alto. Então, eu vou fazer isso daqui até chegar ali novamente para passar de um lado pro outro, tá? Ó. Vou fazer assim, até chegar do outro lado, onde vou mostrar pra vocês novamente. Ó, tá vendo? Vou novamente fazer até do outro lado. Quando chegar do outro lado para passar de um lado pro outro, vou deixar também um quadradinho de cada lado para passar de um lado pro outro. Cheguei aqui, olha. Já para passar pro outro lado, vou pular um quadradinho, laço, pulo do outro lado o quadradinho, porque aqui, ó, aqui é o quadradinho, aqui é o espaço de separação, certo? E o outro quadradinho do outro lado. Então, eu pulo esse quadradinho e já venho aqui em cima deste ponto alto. E vou subindo fazendo a mesma coisa. Uma correntinha, laço, um ponto alto. Uma correntinha, laço, um ponto alto, tá? Então, vou fazer isso até chegar no final lá, onde a gente vai fechar juntas essa carreira aqui novamente. Tá? Pra não ter segredos, eu tô fazendo uma boa parte com vocês. Pra mostrar pra vocês, olha, que aqui, olha, uma coisa que eu vou explicar agora pra vocês. Quando for carreiras de quadradinho, você vai pular apenas um quadradinho de espaço de um lado e um quadradinho de espaço do outro. Quando for a carreira de ponto alto, você vai pular 2 quadradinhos de cada lado, igual eu fiz aqui, certo? Então, somente quando você fizer a carreira de ponto alto, que no caso será a nossa próxima carreira, eu vou pular 2 quadradinhos daqui e 2 quadradinhos aqui. Então, quando for carreiras de quadradinho, eu pulo apenas um de cada lado, ó. Quando for a carreira de ponto alto, eu pulo 2 quadradinhos desse lado e 2 quadradinhos desse lado, tá bom? Então, eu vou continuar o meu aqui. Quando chegar no final dessa carreira, eu fecho junto com vocês pra gente ir pra carreira de ponto alto. Aí, eu vou ensinando vocês a carreira de ponto alto, eu vou ensinar vocês a como tirar a medida, como ver a medida do tamanho que vocês querem. Por quê? Porque aqui, olha, vai estar... na altura do umbigo, tá? Do umbigo da sua cliente. Então, a sua cliente vai ter que medir aqui, ó. Deixa eu já mostrar pra vocês que é melhor, ó. Os dois juntos, certo? Ó. Aqui nesse meio, onde tem a ponta, certo? Aqui as laterais, onde a gente tá fechando, ó. Aqui onde você começou até a ponta é a altura da saia que você vai querer, né? Que no caso, que é do nosso vestido. Então, é a parte da saia, que é a parte de baixo. Então, você vai fazer o que para sua cliente? Você vai pedir para ela medir aqui a altura do umbigo dela até o comprimento que ela quer, certo? Do umbigo até o joelho, do umbigo até... deixa eu ver, até a panturrilha, do umbigo até a batata da perna. Aí, você vê até onde a sua cliente quer. Tá? Então, aqui você vai medir do umbigo da sua cliente, aqui do umbigo até onde ela vai querer. A minha cliente quer até o joelho. Então, eu vou pedir para ela a medida do umbigo dela até o joelho para ver quanto que dá de altura, certo? Por quê? Você vai fazer carreiras de ida e volta até ficar na altura que a sua cliente quer, para depois a gente fechar essa lateral. Então, você vai continuar fazendo essas carreiras que a gente tá fazendo. 3 carreiras de quadradinho, mais um de ponto alto. 3 carreiras de quadradinho, mais um de ponto alto. Até você medir que aqui, ó, você vai pegar a fita métrica e vai medir aqui, ó. Aqui já deu o meu 32. Deu a altura que a sua cliente quer, você para de aumentar.
Aí a gente vai fechar as laterais, tá bom? Então, você vai fazer essas carreiras aqui, dando volta nele todinha, de 3 carreiras de quadradinho e 1 de ponto alto, igual eu tô fazendo aqui, até você medir o meio aqui e ficar a altura que a sua cliente quer. Lembrando que ela vai ter que passar a medida pra você, do umbigo até a medida que ela quer. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou ver a altura que ela quer. Ela quer na altura de 45 centímetros, então eu não posso parar. Eu tenho aqui somente 32 ainda, ó. 32. Ainda falta isso aqui, ó. Ó. Ela quer 42. Então, falta isso aqui ainda. Tá vendo? Pra mim fazer. Então, eu vou continuar fazendo carreiras do jeito que eu tô fazendo aqui. Até eu medir aqui no meio e dar os 42. Deu os 42, eu paro pra gente fazer as laterais. Que as laterais, ó, vai ficando um triângulo, certo? Então, essa lateral aqui, ó, a gente vai ter que fechar ela pra ficar reto. Não é verdade? Então, conforme aqui você vai fazendo do jeito que eu tô aqui, até da altura do umbigo da sua cliente até a altura que ela quer. Do umbigo até o joelho, do umbigo até a coxa, do umbigo até a panturrilha. Aí, sua cliente escolhe e passa pra você a altura que ela quer. Aqui na minha cliente, ela quer a altura de 42 centímetros. Vou continuar fazendo desse jeito aqui até dar os 42 centímetros, tá? Então, eu vou aqui continuar o que eu tava fazendo, pra gente fechar do outro lado juntos novamente e pra gente ir pra carreira de ponto alto, pra me mostrar pra vocês que todas as carreiras de ponto alto, a gente vai pular 2 de espaço, igual a gente fez aqui no começo. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, deixo esse quadradinho sem fazer, laço. Não, aqui eu já vou fechar, olha. Deixo esse quadradinho sem fazer, aqui é a junção e o quadradinho sem fazer. Já pulo aqui e aqui na terceira correntinha eu já fecho a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente já fez aqui, olha, as 3 carreiras de quadradinho, agora eu vou para a carreira de ponto alto, que é igual essa daqui. Sendo que a carreira de ponto alto eu vou pular 2 espaços. Então, aqui a gente vai trabalhar assim agora, olha. A gente não conta o espaço da junção, que é esse aqui do meio, tá? É a partir do quadradinho aqui. Então, aqui eu vou pular, ó, vou fazer um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, ó, um ponto baixíssimo nesta correntinha. E um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Então, aqui, como vocês podem ver, ó, aqui tem a junção e aqui tem os 2 quadradinhos, certo? Vou pular esses 2 quadradinhos e vou fazer agora 3 correntinhas e vou fazer ponto sobre ponto. Tá? Então, aqui eu vou fazer agora ponto sobre ponto, um ponto alto para cada pontinho de base. Até chegar ali, quando chegar no Vzinho, você vai fazer um Vzinho dentro do Vzinho, que é um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Aí, quando eu chegar do outro lado, na junção igual a essa daqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra passar de um lado pro outro, tá? Então, essa daqui é a última carreira que eu vou fazer de repetição. Então, essas carreiras vão ser de repetição, ó. Sempre quando tiver as carreiras de quadradinho, você pula somente um quadradinho, tá? Quando tiver a carreira de ponto alto, você pula 2 quadradinhos para poder juntar. Do jeito que eu mostrei aqui para vocês no passo a passo. Aí, a partir daqui, você vai fazer até ficar no tamanho da frente e costa, o tamanho da altura do umbigo até o tamanho que a sua cliente quer. Então, eu vou fazer aqui para depois voltar explicando novamente para vocês, tá bom? Vou fazer aqui, ó, ponto alto para cada ponto alto. Quando chegar aqui nesta ponta, eu faço aqui o Vzinho dentro de Vzinho. Vou fazendo ponto alto até chegar nessa outra separação aqui, nessa separação aqui, tá vendo? Chegando aqui, eu vou fazer essa parte aqui com vocês pra gente finalizar essa carreira. Cheguei aqui, ó, fiz a carreira toda em ponto alto. Vou aqui, laço, ó, deixei 2 quadradinhos desse lado sem fazer, aqui é a junção e 2 quadradinhos desse lado. E já vou pro outro lado fazendo ponto alto, ó, laço, pulo 1, 2, já venho aqui em cima do ponto alto e faço o ponto alto. Tá? E aqui eu vou fazendo novamente o ponto alto para cada ponto alto de base. A mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu já vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Só vou fazer um pouquinho de ponto alto aqui, pra vocês visualizarem melhor como que eu fiz, tá? Então, aqui, ó, você vai pular, sempre quando for a carreira de ponto alto, você pula 2 espaços. Quando for carreiras de quadradinho, você pula apenas um quadradinho de espaço.
Vou fazer só mais um pouquinho aqui pra vocês verem melhor, né, o que eu fiz ali, ó. Então, aqui. Vamos lá, ó. Esticar aqui pra vocês verem bem melhor. Focar aqui, ó. Então, aqui, ó. Nessa primeira carreira, que foi o do ponto alto aqui, eu pulei 2 de espaço, certo? Nesse, eu pulo 1 quadradinho de espaço de cada lado, ó. Quando for uma carreira de ponto alto, eu pulo 2, igual tá aqui. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, daqui por diante, você vai fazer carreiras iguais estão aqui, né? Repetições, ó. Essas 4 carreiras aqui são carreiras de repetições. Então, você vai fazer aqui quantas carreiras você precisar. Até aqui, olha, no meio, deixa eu dobrar e mostrar novamente pra vocês, onde você tem que tirar a medida certa. Até aqui, ó. Conforme você vai fazendo a carreira, essa ponta aqui vai aumentando. Então, você vai crescendo essa ponta, certo? Ó, aqui ainda não tá fechada a lateral e nem essa daqui, certo? A gente tá trabalhando circular, então só tá fechando essas laterais aqui, ó. Como vocês estão vendo, que é o que a gente tá fazendo agora. Então, aqui, eu preciso aqui pra minha cliente no tamanho de 42 centímetros, certo? Que eu falei pra vocês. Deixa eu olhar aqui quantos que eu já tenho. Ó, porque eu trabalhando aqui, a repetição vai crescendo esse ponto aqui do meio e o ponto de trás, que é do bico. E é por aqui que eu vou medir para ver se tá a altura que a minha cliente quer. Então, eu vou pegar aqui a fita métrica, vou medir aqui. Esse ponto aqui vai ser a altura do umbigo da sua cliente. E pede para ela medir até onde ela quer. A minha cliente quer abaixo do joelho. Então, ela quer um total de 42 centímetros, foi o que ela mediu. Então, eu vou medir daqui do ponto do umbigo, ó, daqui até o final do bico, para saber quanto eu já tenho, ó. Eu já tenho no total de 45 centímetros, de 35 centímetros. Então, falta até 42. Então, eu tenho que fazer mais isso daqui, olha, para aumentar o meu bico. Então, eu tenho que fazer mais carreiras para ficar até aqui o meu bico, para depois a gente fazer as partes das laterais, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer carreiras repetitivas, igual eu mostrei para vocês. Quando for carreira de quadradinho, você pula só um quadradinho para pular de um lado pro outro, né? Aqui as laterais. E quando for carreira de ponto alto, você pula 2 de espaço. Do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui as laterais, tá bom? Então, eu vou fazer com o tamanho, até chegar o tamanho que a minha cliente quer, pra gente for e fazer aqui, olha, as nossas laterais depois, tá bom? Então, faz aqui a medida que a sua cliente quer, lembrando que aqui é o tamanho do umbigo e aqui a ponta aqui, olha, de baixo do seu triângulo é até onde a sua cliente quer. Então, é do umbigo até o joelho que minha cliente quer. Então, aqui no meio que tem que ter a altura que minha cliente quer, certo? Lembrando, não esquece, aqui sempre será a altura do umbigo da sua cliente. Umbigo até a altura que ela quer. A minha até quer até o joelho, então eu tenho que fazer mais um pouquinho para chegar à altura de 42 centímetros. Vou fazer aqui mais carreiras circulares, igual tá aqui. Agora aqui, ó, vou terminar a carreira de ponto alto, faço mais 3 de quadradinho, mais um de ponto alto, até chegar à altura que eu quero. Aí eu volto com vocês pra gente fazer a próxima etapa. Ó, meus amores, eu fiz aqui, tá? Já deu aqui no meio o tamanho de 42 centímetros. Vou medir aqui pra vocês, ó, sempre aqui no meio que você mede, tá bom? Da ponta até o começo onde a gente fez aqui, ó. Deu um total de 42 centímetros, tá? Deu 42 centímetros aqui no meio, ó, da pontinha aqui. Então, lembrando que você vai falar pra tua cliente medir do umbigo dela até o tamanho aonde ela quer. O meu deu aqui 42 centímetros, que eu pedi pra ela medir desde o umbigo dela até o tamanho que ela quer, a parte de baixo, né, que é a parte da saia do nosso vestido, que a gente faz ela separado. Aí, eu fiz aqui, deu 42 centímetros do tamanho que ela quer do umbigo até o joelho dela, um pouquinho abaixo do joelho dela. Então, foi a medida que ela me passou, certo? Então, lembrando que aqui o começo a gente faz aqui em cima, nessa parte reta, a gente faz o tamanho aqui do quadril da cliente.
Feito aqui o tamanho do quadril, como eu expliquei na primeira videoaula, você vai descer fazendo carreiras de ida e volta, até ficar aqui no meio o tamanho do comprimento, que sempre vai ser medido do tamanho do umbigo até o tamanho que a sua cliente quer. No meu caso, como eu falei, na minha cliente, ela quer o tamanho do umbigo até o joelho, que deu 42 centímetros. Já fiz aqui, então, tá? Essa videoaula eu vou parando por aqui, você faz as suas duas peças, faz o tamanho aqui que você quer, que eu vou ensinar agora vocês a como a gente vai fechar aqui essas laterais para ficar reto, pra gente já começar a fazer a parte de cima, tá bom? Então, é isso, meus amores, e beijos, fiquem com Deus e até a terceira parte do nosso vestido. Beijinhos e até a terceira parte.